Neste vídeo vamos abordar a parte final da aula ou da lição FL2, em que se discutem, portanto, variáveis e funções lógicas. Em particular vamos falar sobre Worst Case Propagation Delay Time, ou seja, a definição do tempo máximo que um circuito digital pode demorar a executar uma determinada função. Portanto, na prática, é exatamente esse o único tópico que vai ser abordado aqui no vídeo. E quando nós falamos em tempo máximo de propagação, na realidade o que nós estamos a tentar é determinar qual é a rapidez máxima com que o circuito pode operar, na medida em que, se nós conseguirmos calcular o tempo máximo que qualquer situação do nosso circuito possa ter em termos de propagação do sinal desde a entrada até à saída, se garantirmos esse valor, conseguimos garantir, portanto, o funcionamento do circuito em qualquer situação que requeira tempos acima deste máximo calculado. Na prática, este exercício, o que temos que fazer aqui, na prática, resume-se a identificar qual é um de todos os sinais de entrada mais crítico em termos de propagação do tempo. Nós sabemos perfeitamente que cada porta lógica tem um determinado tempo de propagação, e esse tempo de propagação, por acaso, até depende também do facto da saída fazer uma transição de high para low ou de low para high. Imaginemos este circuito. No circuito básico, a função que temos aqui é AX A vezes B mais C. E o que nós temos, na realidade, que considerar neste trabalho, ou neste circuito, é que, olhando para o datasheet dos fabricantes destes componentes, são-nos fornecidos logo de imediato os tempos com que estes circuitos funcionam. E para nós calcularmos o worst case, ou seja, o pior cenário possível do tempo de propagação, tipicamente vamos considerar os tempos máximos de propagação que constam nesses datasheets, tendo em consideração as condições em que o circuito vai operar, dado que muitas vezes o próprio datasheet contempla condições de teste distintas em função da carga aplicada a cada porta lógica, da tensão de alimentação, temperatura de funcionamento, etc. etc. Então, nós neste momento o que temos aqui é um circuito com duas portas lógicas simples para analisar e determinar qual é então o pior tempo de propagação. Normalmente, o que se faz para calcular o pior tempo de propagação é interpretar o circuito considerando que apenas uma variável muda de nível lógico, todas as outras se mantêm constantes, e a partir daí determinar o tempo que o circuito demora a propagar o nosso sinal desde a entrada até à saída. E aqui há vários caminhos possíveis. Neste caso em concreto, este que aqui está assinalado apresenta o caminho considerando, por exemplo, que a variável A muda de nível lógico com as outras duas variáveis constantes, mas também temos a possibilidade de considerar que é a variável B que muda, ou ainda a possibilidade de considerar que é a variável C que muda. Nós só temos que analisar, em princípio, um destes cenários, só um é que há de corresponder ao valor pior. Portanto, dos três cenários que temos aqui, há que escolher qual deles é o pior. Naturalmente que o cenário C, em que a variável C muda, não é de certeza o pior neste exercício, isto porque a variável C apenas tem que propagar o seu sinal através da porta OR, enquanto que quer as variáveis A, quer as variáveis B, para além de terem propagado também o seu sinal através da porta OR, ainda têm uma porta AND adicional. Portanto, o pior caso há de ser, de certeza, uma destas duas. Como não há distinção no tempo de propagação de uma ou outra das entradas, aqui é mais ou menos arbitrário escolhermos variar a variável A ou a variável B. Qualquer uma delas corresponde a um caminho possível. Vamos considerar este que aqui está. Portanto, está identificada a variável que nós precisamos de mostrar como é que o circuito se comporta em função da mudança do valor lógico dessa variável. Vamos ver agora o que é que pode acontecer então aqui. Na prática, em primeiro lugar, a questão também que se coloca é: se a variável A vai mudar de nível lógico, então quais são os níveis lógicos que nós temos que colocar nas variáveis B e C? Os níveis que se têm que colocar aqui são os níveis necessários para garantir que o sinal A consegue se propagar através da porta AND, transformando o valor da saída da AND, e também propagar através da porta OR, transformando o valor da saída OR.
Por exemplo, o que é que acontece se eu puser um nível low na entrada B? Como qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0, isso implica que eu tenho ali um nível low, o que quer dizer que mesmo que a variável lá mude, não há propagação até à saída. Portanto, não poderei ter nunca a variável B igual a low. O resultado que eu obteria aqui seria sempre o valor que estiver em C, independentemente do que aconteça no A. E eu quero é saber precisamente o que acontece aqui quando A muda. Da mesma maneira, também não podemos considerar o C igual a high. Se eu considerar o C igual a high, então qualquer coisa somada com 1 vai dar sempre 1 e a nossa saída vai ser sempre high e não tenho possibilidade de ver a saída ser afetada pela mudança do nível lógico em A. Quer dizer então que neste caso em concreto o que nós temos que fazer é de facto analisar o que é que se passa em A, sabendo de antemão que B tem que assumir o valor lógico high e que C tem que assumir o valor lógico low. Portanto, a partir daqui há duas situações possíveis. Ou temos a variável A a mudar de low para high, ou temos a variável A a mudar de high para low. E temos que analisar os dois cenários para conseguir calcular efetivamente o tempo de propagação máximo. Vamos imaginar então que estes eram os dados consultados no fabricante. Obviamente que aqui poderíamos sempre dizer, bom, a porta OR tem aqui dois valores iguais, portanto, independentemente da transição ser de high para low ou low para high, o valor é sempre o mesmo, mas pronto, este exercício vamos fazê-lo detalhadamente para perceber como é o mecanismo ou a metodologia para calcular então o pior caso. Já sabemos então os níveis possíveis, já sabemos que há vai poder assumir então duas transições possíveis, low para high ou high para low. Vejamos então, para começar, o que é que acontece na transição de low para high na variável A. Portanto, o que aqui está é um diagrama temporal ilustrando precisamente esta situação. A muda de low para high, alguns no tempo, sendo que a variável B está constante a high e a variável C está constante a low. Que implicações é que tem esta transição? Bom, para começar, essa transição vai afetar o valor da saída da porta AND, que inicialmente estava em low, estávamos a fazer o produto, portanto, de A a low com B a high, que dá um low na saída, e passamos a ter um produto agora de A a high com B a high, ou seja, a saída da porta AND vai passar para high também. Mas isso só acontece depois de um determinado tempo, que é o tempo de propagação desta porta lógica. E esse tempo de propagação desta porta lógica, quando a saída da porta faz uma transição de low para high, de acordo com a tabela do fabricante, são 14 nanosegundos, que é o que está aqui representado. Da mesma maneira, depois desta transição acontecer, também a saída da função, após a porta OR, vai mudar, neste caso, de low para high, mais uma vez, induzida pela transição, neste caso, deste ponto intermédio, que representa a saída do produto de A com B. Também aqui a saída faz uma transição na porta OR de low para high, portanto vamos considerar o tempo de propagação de low para high da porta OR, de acordo com o fabricante, são 11 nanosegundos. Portanto, somando os 14 nanosegundos do tempo de propagação da porta AND com os 11 nanosegundos do tempo de propagação da porta OR, obtemos um resultado que são 25 nanosegundos. O outro caso que temos que analisar é a situação agora em que a variável A faz uma transição de high para low. Neste caso, esta transição de high para low em A vai induzir uma transição de high para low também na saída da porta NAND, com o seu respectivo tempo de atraso. Portanto, como a saída da porta AND faz uma transição de high para low, então o tempo de propagação que temos que considerar é precisamente este valor que aqui está, 10 nanosegundos, tempo de propagação de high para low da porta AND. E ainda essa transição também vai induzir uma transição na saída em função da porta OR. Também aqui a saída vai fazer uma transição de high para low, com o respectivo atraso, ou seja, mais uma vez, temos que considerar que o tempo de propagação da porta OR, de high para low, são 11 nanosegundos, pelo que, somando os 10 nanosegundos do tempo de atraso da porta AND com os 11 da porta OR, temos 21 nanosegundos total, desde a mudança da entrada da variável A até que a saída mude em conformidade. Portanto, nestes dois casos em concreto, então o pior tempo que temos aqui claramente são os 25 nanosegundos da situação em que o A muda de low para high, e essa será a situação que nós temos que identificar então como
a que corresponde à caracterização do Worst Case Propagation Delay Time. Às vezes as coisas não são assim tão simples quanto neste exercício, mas, por exemplo, vamos considerar outro exercício, este que aqui está, ilustrado, um pouco mais complexo. Temos aqui 3 portas lógicas, logo há mais do que um caminho possível para o cálculo da situação de pior caso, e temos que identificar qual é essa situação. Às vezes a coisa até é relativamente simples, ou seja, neste caso temos 2 caminhos possíveis, apesar de tudo, porque considerar a variável A a mudar ou considerar a variável B a mudar tem o mesmo efeito, na medida em que passam esses sinais, quer um quer outro, passam pela NAND seguida da NOR. Mudar a variável C ou mudar a variável D aplica-se o mesmo, na medida em que quer C, quer D atravessam, portanto, tem que propagar através da porta N-Shore e da porta NOR. Portanto, qualquer destas situações, digamos, poderá resultar num pior caso. À partida nós não sabemos qual é. Há situações que às vezes até são fáceis de identificar. Imaginemos, por exemplo, que o fabricante nos dava que o tempo de propagação da porta NAND, independentemente da transição high para low ou low para high, seria sempre inferior aos tempos de propagação da porta N-Shore. Então, nesse caso concreto, eu nem teria que analisar o que é que se passa naquele circuito, bastava-me analisar o que é que se passa nesta via, dado que aquele iria ser sempre mais rápido do que este, e o meu objetivo é procurar o pior caso. Às vezes não temos essa sorte de ter esses dados tão certinhos. Por exemplo, imaginemos, e estes dados que aqui estão são fictícios, não são necessariamente dados tirados do datasheet, mas imaginemos que tínhamos valores dados para os tempos máximos de propagação de cada uma das portas, da NAND, da NOR e da N-Shore, dados por esta tabela. Ora bem, nós não conseguimos à partida, olhando para os valores da NAND e para os valores da N-Shore diretamente, dizer que é mais rápido ou mais lento ir por um lado ou para o outro. Porque, por exemplo, a transição mais lenta que aqui está induzida até esta, que obriga a 17 nanosegundos na porta Shore, mas isso não quer dizer que o tempo, os 16 nanosegundos que demoram, por exemplo, nesta transição do NAND, não acabem por resultar num valor pior. Portanto, há aqui várias situações que só de olhar para a tabela diretamente eu não consigo determinar. Portanto, vamos aplicar o mesmo método, sabendo, no entanto, que agora temos aqui 2 caminhos possíveis. Vamos considerar então o caminho 1 e o caminho 2 e ver o que é que se passa em cada um destes 2 caminhos. Vamos começar então pelo caminho 1. No caminho 1, portanto, tudo o que diz respeito à propagação do sinal, ele começa na variável A ou B, é indiferente, e há de terminar na saída. Portanto, para terminar na saída, logo à partida, há aqui uma condição que nós temos que ter em consideração, que as variáveis C e D nunca podem ser iguais. De acordo com a função Shore, que é o N-Shore, a função equivalência que temos aqui, se o C e o D forem iguais, então o nível lógico que eu vou ter neste ponto é o nível high, e se eu tiver aqui um nível high, independentemente do que esteja aqui deste lado, o meu resultado vai ser sempre um low na saída do NOR. E então não há propagação de entrada até à saída. Portanto, temos que garantir que o C e o D não são iguais. Da mesma maneira, se eu vou considerar então que é a variável B que vai mudar de nível lógico, também tenho que considerar que A permite que B condicione o estado da saída da NAND e, por sua vez, depois da NOR também. Portanto, o A nunca pode ser low, porque se eu tiver aqui low, independentemente do valor de B que eu tenha aqui, vou ter sempre aqui um high e não há possibilidade de transmitir, portanto, informação da entrada até à saída, da entrada B até à saída Z. Portanto, estas são as 2 condições constantes que temos de ter em consideração. Depois há que considerar o que é que vai acontecer nas diversas ocasiões ou nas diversas situações de transição possível. Por exemplo, se eu tiver C diferente de D, com A igual a high, que são as condições que já estão aqui, poderei ter então que considerar o que é que acontece no circuito quando B muda de low para high. Da mesma maneira, também tenho que considerar nas mesmas condições que já vimos então aqui que não podiam ser contempladas, portanto com o A igual a high e com o C diferente de D, o que é que acontece se o B mudar de high para low? São as 2 transições da variável B possíveis. Analisando o caminho 2, também temos que considerar o que é que vai acontecer ou o que é que temos que contemplar nas variáveis A, B e D para garantir que a variável C
consegue propagar o seu sinal até à saída. Portanto, para começar, A e B, nenhuma delas pode ser low. Porque se A ou B for low, qualquer uma delas for low, o resultado da porta NAND será um high, e se o resultado da porta AND for um high, então não vai haver propagação até à saída, porque high, ou NOR com qualquer coisa que seja aqui, vai-me colocar um low na saída sempre. Então, o que é que temos que considerar aqui? Já sabemos que o A e o B, nenhuma delas podem ser low, então terão que ser high. Já sabemos que temos que contemplar a possibilidade da variável C mudar de low para high, mas esta operação que aqui está é a operação de equivalência, a operação AND/OR, também depende do valor lógico que eu tenho aqui inicialmente. Se o D for low, então eu começo numa situação em que eu tenho low, low aqui, portanto sinais iguais e a minha saída high. Se o D for high, então, se a minha transição for considerada high para low, acabo por começar também com high aqui, ou seja, também estou a começar com o nível low, com o nível high aqui, e o resultado acaba por ser o mesmo. Portanto, estes dois casos, apesar de terem, digamos, uma configuração distinta, têm exatamente o mesmo comportamento em termos da propagação dos sinais da entrada até à saída. Ou seja, se eu começar com C igual a D e acabar com C diferente de D, tanto eu posso fazer começando com low e então fazendo a transição de C de low para high, como posso fazer começando com o C igual a D com high e fazendo a transição no C de high para low. Qualquer destas duas situações acaba por dar um resultado equivalente. Portanto, quando C e D começam iguais e acabam diferentes. Ainda posso considerar outra hipótese também, que é como se começarem diferentes, em que, peço desculpa aqui ao engano, em que eu faço uma transição de low para high na variável C, ou então começarem diferentes com uma transição de high para low na variável C. Portanto, também aqui estas duas situações acabam por ser equivalentes. Ou seja, apesar de eu ter aqui 4 casos distintos, na realidade são dois que precisam de ser analisados apenas. Eu posso escolher arbitrariamente qualquer um destes dois. Então vamos começar por ver no caminho 1 esta situação, aquilo que nós identificámos atrás como sendo o caso 1.1. Temos A igual a high e o B vai fazer uma transição de low para high com o C diferente do D. Portanto, isto corresponde a este cenário que aqui está. Inicialmente temos high igual a high, o B vai fazer uma transição de low para high e o C e o D são diferentes. E considerar aqui também, obviamente, C é high e D é low, é indiferente. Nesta situação, então assim que se dá a transição de low para high na variável B, o NAND, que inicialmente começou com A igual a high, B igual a low, e portanto tínhamos um nível high na saída do NAND, o NAND vai mudar para low, porque eu vou passar a ter A igual a high, B igual a low, portanto o NAND os dois iguais a high, o NAND de high com high vai dar então low na saída. Obviamente que o tempo que demora desde esta transição até esta transição ocorrerem é dado pelo datasheet do fabricante, considerando que estamos a fazer uma transição de high para low na saída da porta NAND. Portanto, a nossa porta NAND, quando fazemos uma transição de high para low, está aqui identificada como 10 nanosegundos. A este resultado ainda temos agora que somar a transição da saída da porta NOR. Portanto, a porta NOR que está em low vai mudar para high, depois desta transição, e o tempo que esta transição demora a acontecer, desde aqui até aqui, também é dado no datasheet do fabricante como sendo o tempo de propagação de low para high da porta NOR. Portanto, o tempo de propagação de low para high da porta NOR está dado aqui como 13 nanosegundos. Portanto, 10 mais 13, 23 nanosegundos é o tempo que demora neste cenário, desde que a variável B muda até que a saída Z muda em conformidade com a propagação dos sinais, neste caso através da porta NAND e da porta NOR. O cenário seguinte é considerarmos a transição de B ao contrário, portanto de high para low. Neste caso, quando a transição de B se dá de high para low, temos uma primeira transição na porta NAND de low para high e temos uma segunda transição na porta NOR de high para low. Portanto, somando o tempo de propagação de low para high da NAND com o high para low da NOR, vamos ter 16 mais 17 nanosegundos, 33 nanosegundos no total. E estes são os dois casos do caminho 1. Agora vamos ver os casos do caminho 2. Como eu disse, nós dos 4 casos que identificamos do caminho 2 só temos que considerar na realidade 2
dado que eles são equivalentes 2 a 2. Vamos começar pelo primeiro cenário, o cenário que consideramos que o A e o B são ambos nível high e que a variável C muda de low para high, com o D também constante igual a low. Está aqui então o cenário indicado. Quando esta transição acontece, a variável nshore, a saída da nshore, mudará de high para low após algum tempo. Este tempo de transição é o tempo de propagação da porta nshore quando a saída faz uma transição de high para low, portanto, tempo de propagação de high para low na porta nshore, e esta transição, por sua vez, há de propagar-se até à saída Z através da porta NOR, neste caso induzindo uma transição de low para high na porta NOR, pelo que o tempo total há de ser então a soma do tempo de propagação de high para low da porta nshore com o tempo de propagação de low para high da porta NOR. Estamos então a falar de 30 nanosegundos, 17 mais 13. E o outro caso, o caso seguinte, é o último caso que nos falta analisar aqui, é a transição ao contrário na variável C, portanto muda de high para low. Neste caso, a variável C, ao mudar de high para low, vai induzir uma variável de low para high na saída da porta shore, e a saída da porta shore, ao mudar, também vai fazer com que a saída da porta NOR mude, neste caso com uma transição de high para low. Ou seja, o tempo de propagação da porta shore de low para high mais o tempo de propagação da porta NOR de high para low são 15 mais 17, 32 nanosegundos. Portanto, dos 4 casos que vimos, o caso pior é precisamente o primeiro caso, em que temos um tempo de propagação de 33 nanosegundos quando B muda de high para low. E este será, portanto, a resposta correta para o exercício. Uma chamada de atenção. Este é um erro comum que vocês costumam praticar. Muitas vezes olham para os datasheets e dizem os piores tempos são 17 de um lado, 17 do outro, soma tudo e o resultado é 34 nanosegundos. Obviamente que isto não está correto. Nós acabamos de demonstrar que o resultado correto serão 33 nanosegundos. Pronto, ao fim e ao cabo, com este pequeno vídeo vocês vão ficar com a noção de como é que se resolvem os problemas de propagação máximo, tempo de propagação máximo de circuitos digitais. Obviamente que nós poderíamos considerar circuitos mais complexos e envolver problemas de maior dimensão, mas como mais tarde veremos, tipicamente qualquer circuito digital pode ser resolvido com apenas 2 andares de portas lógicas, pelo que considerar exercícios com mais do que 2 andares, com mais do que 2 portas encadeadas, normalmente não traz propriamente valor acrescentado ao método, se bem que continua sempre a ser o mesmo procedimento, ou seja, sempre identificar qual a variável que eu tenho que mudar de nível lógico na entrada e de que maneira é que eu garanto que essa variável propaga até à saída para contemplar ou para fazer a soma total dos valores que daí se obtêm nos vários tempos de propagação das portas lógicas encadeadas e daí ter então o Worst Case Propagation Delay Time. Como é costume, toda esta informação também está disponível na bibliografia recomendada da disciplina, que podem consultar para aprofundar estes conhecimentos. Muito obrigado.